Muito boa noite a todos que nos assistem. Hoje, segunda-feira, começando a semana, dia 25 de maio, iniciamos mais um Lead Talks aqui na nossa programação digital do Lead. Hoje com um tema também muito relevante, como todos que a gente tem feito, que é inovação digital em financiamento e cobrança no varejo. Então, aí um setor que foi bastante afetado por todo esse problema que a gente vive e que tem buscado novas soluções aí para esse setor. E vão abordar esse tema os nossos convidados, o Carlos Mauad, CEO do Banco Carrefour, o Roberto Góes, diretor de novos negócios do Acordo Certo. O Acordo Certo é uma empresa de soluções financeiras. O Roberto vai poder explanar um pouquinho sobre ela na sua apresentação. E o Lawrence Gomes, CFO da Lojas Renner. E quem comanda o debate hoje é o Marcos Gouveia, presidente do Lead Comércio. Então, já deixo aqui minhas boas-vindas e boa noite a todos vocês. E agradecimento em nome de todo o Lead por participarem aqui e separarem esse tempo para participarem desse debate. Rapidamente, a dinâmica aqui do nosso Lead Talks. Nós teremos as apresentações iniciais dos convidados, que vão abordar um pouco em cima do tema que eu sugeri, de novo, inovação digital em financiamento e cobrança no varejo, começando pelo Roberto Góes, do Acordo Certo, seguido do Carlos Mauad, do Banco Carrefour, e depois o Lawrence Gomes, da Renner. Terminando as apresentações iniciais, o nosso Marcos Gouveia de Souza já toca para o debate sob seu comando e levanta as perguntas que vocês nos enviem. Então, por favor, encaminhe suas perguntas com seu nome e sua empresa pela caixa de diálogo, de mensagem que tem embaixo do player. Eu sempre reforço a importância de você que está nos assistindo enviar sua pergunta. Essas lives são feitas para vocês, para sanar suas dúvidas e para que tenha um conteúdo relevante e informativo nesse final de tarde. Então, sem mais delongas, de novo, agradecer a todos por estarem aqui hoje e passar a você, Marcos Gouveia, que possa fazer sua saudação. Bom, boa noite a todos. Obrigado mais uma vez ao Lead por contribuir para esse repensar do mercado no período durante e pós-pandemia. E o tema é dos mais oportunos, envolvendo financiamento, meios de pagamento, transformação digital do varejo. E o privilégio de termos os convidados que nós temos hoje, seguramente vai fazer desse nosso encontro um encontro dos mais produtivos. Especialmente porque neste ano de 2020, nós temos aí a conjugação de uma série de aspectos com grande impacto na gestão financeira do varejo e das suas relações com seus fornecedores e também os seus clientes. Nós temos aí o LGPD, nós temos os pagamentos dinâmicos, nós temos essa transformação de gerir negócios num cenário com taxa real de juros próxima a zero, e tudo isto trazendo um tempero totalmente diferente que já faria com que o ano de 2020 fosse um ano muito particular. Mas no momento que se soma a pandemia a esse processo todo, seguramente nós temos muito por discutir e aprender no nosso papo de hoje. Ótimo, Marcos. Obrigado pela sua saudação. Então, mantendo um tempo bem em cima do tempo aqui, vamos já passar para as apresentações, que assim a gente tem bastante tempo para debater esse tema. Então, para dar início a essa live, eu vou convidar o Roberto Góes, da Acordo Certo, para que possa falar um pouco para a gente também o que faz a Acordo Certo e esse tema do que tem de novo para financiamento e cobrança no varejo, como vocês estão se adaptando a esse novo momento. Então, Roberto, muito bem-vindo, passo a palavra a você. Obrigado, João. Obrigado pelo convite. Obrigado ao Marcos, Mauad, Lawrence. Obrigado por me receber aqui. Obrigado também à Lead pelo convite. É um prazer estar aqui e dividir um pouquinho da história da Acordo Certo com vocês e ouvi-los também, porque é um momento bastante oportuno, como eu
disse anteriormente, aí, antes da gente entrar no ar, de um momento de achar caminhos, não é mesmo? Ao passo que a Acordo Certo, só para dar um breve resumo, é uma empresa 100% digital de soluções financeiras. Nós temos nosso carro-chefe, digamos assim, nossa principal prestação de serviço é a recuperação de crédito digital. Temos um marketplace também de crédito. Ou seja, a Acordo Certo, desde a sua fundação, teve bastante foco no consumidor inadimplente. Ao passo que o foco ao consumidor inadimplente trouxe uma série de credores muito grandes, inclusive várias varejistas. Por quê? Porque a gente começou a entender quão importante é o consumidor nessa roda. Por quê? Porque a maioria das pessoas que eventualmente devem, né, tem alguma dívida, elas não são devedores costumados. É uma pessoa que passou por um momento, está passando por um momento delicado. A Acordo Certo conseguiu aglutinar esse pensamento, ao passo que hoje a gente tem mais de 9 milhões de clientes cadastrados, nós fazemos mais de 200 mil acordos digitais por mês, nós temos mais de 40 milhões de CPFs passíveis de serem negociados e um estoque de dívidas de mais de 55 bilhões de reais. Ou seja, números superlativos para uma equipe um pouco mais de 40 pessoas. Como a gente alcançou isso? Muita infusão de tecnologia e, obviamente, uma diretriz muito clara e objetiva do nosso CEO, o Dilson Sá, que me dá o privilégio de estar aqui falando em nome da Acordo Certo também. Então, esse é um breve resumo do que a Acordo Certo faz e como a gente tem desbravado esse mercado, porque a gente desafiou o status quo daquele mercado tradicional, com muitas pessoas ligando, a gente não faz ligação nenhuma, a gente arregimenta as pessoas, os consumidores, através de redes sociais, mídias e etc., para trazer essa massa de consumidores para a plataforma, negociar de uma forma simples, com apenas 4 passos as pessoas conseguem fazer um acordo e de uma forma bastante pessoal, ou seja, não tem aquela questão da invasão. Ao passo que isso traz para nós um NPS, não sei se todos aqui estão familiarizados com esse termo, mas é um Net Promoter Score, ou seja, qual que é a probabilidade de você, dado experimentar um serviço, recomendá-lo a alguém. O NPS hoje da Acordo Certo gira em torno de 68. Ou seja, um NPS desse fazendo recuperação de crédito realmente é louvável. Então, nós trouxemos esse consumidor, ele está tendo uma experiência muito boa, ao passo que isso faz com que ele volte à roda do consumo, do crédito e etc. Então, muito sucintamente, essa é a Acordo Certo. E, de novo, obrigado, Mauad, obrigado, Laurence, Marcos e João, pelo convite. Ótimo. Obrigado, Roberto. Vou passar agora ao Carlos Mauad, ele que é CEO do Banco Carrefour, para que possa, como eu disse, abordar um pouco desse tema, por sugestão do Marcos Gouveia, dizer um pouco, contar um pouco sobre você, Carlos, mas também da atuação do Banco Carrefour, que eu até te indaguei ao começo, e como estão as coisas nesse momento turbulento e conturbado que nós estamos vivendo. Então, passo a palavra a você, Carlos Mauad, CEO do Banco Carrefour. Boa noite a todos. Antes de mais nada, muito obrigado pelo convite, obrigado pelos meus colegas aqui que vão participar dessa live hoje aqui juntos. Bom, o meu nome é Carlos Mauad, eu sou atualmente o CEO do Banco Carrefour, eu estou na empresa há 1 ano e meio. A minha experiência pregressa também esteve intimamente ligada a cartão de crédito. Eu comecei a minha carreira na Credicar, que foi aí um dos maiores emissores independentes, uma das grandes empresas de cartão de crédito da década de 90 e anos 2000. E, na sequência, eu trabalhei na Smiles, que foi uma das maiores carteiras digitais com uma moeda closed loop, ou seja, uma moeda que podia ser usada só dentro do ecossistema Smiles, durante bastante tempo também. E acabei voltando
depois dessa passagem de 6 anos pela Smiles, eu acabei voltando para o ambiente de banco, cartão de crédito, que foi onde eu realmente me formei como profissional. O Banco Carrefour, ele é um banco essencialmente ligado ao financiamento ao consumo, ligado a um gigante, um ecossistema alimentar gigantesco, que é o binômio Carrefour e Atacadão. São duas estruturas realmente formidáveis, são duas máquinas de vendas em setores que são um pouco mais resilientes à crise que a gente está vivendo agora, né? Porque, afinal de contas, por mais que essa crise tenha atingido frontalmente, principalmente emprego e renda, as pessoas continuam precisando se alimentar e se alimentar com qualidade. Então, o Banco Carrefour, sendo o banco do grupo, talvez dentro do varejo, seja uma das poucas instituições ou plataformas de serviços financeiros que tiveram a oportunidade de trabalhar com as portas abertas, né? Isso, por si só, é uma vantagem que foi única e a gente procurou se aproveitar dessa vantagem para atender realmente o nosso consumidor da melhor maneira possível, né? A gente, no que diz respeito ao momento que a gente está vivendo e a forma como a gente está lidando com isso, pessoal, o Banco Carrefour ele é uma empresa muito singular, ele é uma empresa que ela é 100% agile-based, né? Então, uma empresa que ela é tocada integralmente dentro da jornada, e uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu cheguei foi incorporar a jornada do consumidor à cobrança, né? Então, a gente extinguiu dentro da companhia o conceito de recuperação de crédito e implantou o conceito de recuperação de clientes, porque mesmo o cliente que está em default conosco, esse cliente ele continua visitando as minhas lojas do Carrefour, ele continua visitando as minhas lojas do Atacadão e ele continua com o meu produto em mãos, ele continua com a dívida ativa com o banco. Então, eu não trato esse cliente como se ele fosse um cliente que está fora da minha base. Ele é um cliente que ele é parte integrante do nosso ecossistema e todo o ferramental e toda a digitalização dessa relação com esse consumidor nos ajuda a tirar a principal fricção de um processo de financiamento, um processo de cobrança, que é o constrangimento do cliente, né? Quando os bancos entenderem com profundidade que o cliente ele não está ali para ser desaforado, né? É a corporação que está ali a serviço do cliente, não o cliente a serviço da corporação, com certeza a gente vai conseguir transformar a relação de prestação de serviço no Brasil. Mas, enfim, a gente vai ter oportunidade aqui 1 hora inteira para a gente debater um pouquinho mais de tudo que a gente está fazendo. Eu queria agradecer aqui novamente pelo convite e por estar aqui com vocês hoje à noite. Obrigado. Obrigado, Carlos. E, por último, vou convidar o Lawrence Gomes, ele que é CFO da Lojas Renner, para contar também, acho que na linha do Carlos, viu, Lawrence? Da onde você veio, como está aqui, acho que uma sugestão do Marcos, né? Para a gente deixar essa live agradável aí, bem pessoal. E como estão as coisas aí, você que está nesse epicentro aí do varejo. Então, vou passar a você, Lawrence, por favor, bem-vindo e a palavra é sua. Legal, boa noite a todos. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, obrigado, João, obrigado, Marcos, também. É um prazer estar aqui, é um prazer também, uma honra aí compartilhar esse espaço também com o Carlos e com o Roberto. Então, muito obrigado. Bem, eu sou o CFO da Renner, né? Eu estou há 7 anos na Lojas Renner S.A. e também desde 2017 também, João, para que você saiba também, a Lojas Renner também tem uma instituição financeira. Nós não temos um banco, mas nós temos uma CFI, Crédito, Financiamento e Investimento, né? Temos um ativo já de quase 4 bilhões, 2 principais produtos, um cartão Private Label e um cartão Bandeira, né, que é Visa e Master. E a Lojas Renner, a gente já, desde 2018, nós já estávamos, né, já iniciando um processo de transformação, um novo ciclo de investimento baseado em 3 pilares, 3 grandes projetos estruturantes, como a gente chama lá na Renner,
um primeiro projeto voltado para a visão única dos clientes, ou seja, toda a unificação das bases de clientes e também ferramentas e data lake para a gente poder minerar e extrair informações que virassem em features para nossos produtos, né? Um segundo projeto estruturante também, o uso de dados e inteligência no desenvolvimento das nossas coleções, e o terceiro, que é o projeto estruturante de omnicanalidade, ou seja, a fusão do canal físico e com o canal online. Então, eu acho que esse momento atual, esse momento delicado que nós passamos, ele confirma e dá muita convicção naquela direção que a gente tomou, naquela visão estratégica suportada por esses 3 pilares estruturantes. O outro ponto também que eu gostaria de compartilhar com vocês, eu acho que nós, aproximadamente 60%, quase 60% dos pagamentos eram realizados em lojas, né? A gente passou por um grande período de muito investimento e reformulação das lojas. A experiência de compra ela é muito importante para a gente, ou seja, não só o fato de comprar roupa, mas a gente gosta que esse ambiente ele tem que ser um ambiente muito agradável, um ambiente com música, um ambiente com muito espaço, com aroma, com boa temperatura. Então, a loja é um lugar que a gente quer muito fluxo na loja, que seja um lugar de entertainment também. Então, eu acho que a gente sofreu e vem sofrendo muitas dores, sofreu em relação quando as lojas fecharam, né? Nós fomos os primeiros varejistas de moda a fechar todas as lojas no Brasil, então a gente teve que fazer um grande esforço de desobstrução dos canais de recebimento, como também a criação de novos canais de recebimento, né? Tivemos ações também também ações de empatia e de flexibilização, como isenção de juros ou também de criação de novos canais, novas taxas, novas linhas de crédito também temporárias, né? E também uma comunicação completamente diferente, uma comunicação também com muito cuidado num momento como esse, a gente falar em pagamentos e falar em recebimento num momento como esse. Compartilho também muito com a visão do Carlos, nós também gostamos e acreditamos, né, nesse conceito de recuperação de clientes e não recuperação de crédito. Eu acho que tem uma grande é possível, com muita criatividade, com muita inteligência e com empatia, a gente conseguir, não só desse momento, um momento difícil de recuperação, mas também um momento de aproximação e de fortalecimento do relacionamento. Então, essa é a minha apresentação aí e estou ansioso aí para poder discutir mais com vocês. Ótimo, obrigado, Lawrence. Então, como todos vocês foram muito breves, a gente vai ter um bom tempo aí para um debate. Vou passar para ele, que talvez seja um dos maiores entendedores aí do varejo brasileiro, sem a menor dúvida, né, Roberto? Né, o Marcos? Então, vou passar a você, Marcos, você possa tocar aí o debate, levantar e tocar até às 19 horas. Marcos, por favor. Obrigado, Jônio. Eu costumo dizer que esse negócio de conhecer muito do varejo brasileiro é por uma questão de faixa etária. Faz tanto tempo que eu estou acompanhando o setor que tenha que estar lá na frente um pouquinho. Bom, eu queria fazer a minha primeira pergunta para o Mauad, porque nós estamos totalmente engajados nesse momento numa campanha que acaba de ser lançada de tudo de máscara, né, que passou a ser um mote importante, inclusive o LEAD apoiando essa iniciativa. Mas, Mauad, lá no banco, vocês estão entre as primeiras empresas que estão usando o reconhecimento facial para certificação de pagamento. E aí já vem a primeira dúvida, como é que vai ficar tudo isso com o uso intensivo de máscara, como vocês mesmos têm feito nas lojas, né? Incentivando os clientes que estejam de máscara o tempo todo. Como é que fica o negócio de certificação de pagamento com reconhecimento facial em tempos de tudo de máscara? Essa é uma boa pergunta, viu, Marcos? Inclusive, essa é uma pergunta que não somos só nós que vamos responder, né? Você pega, por exemplo, eu estava
essa semana eu fiz uma viagem de avião, depois de algum tempo, né? Então, estava dentro do avião de máscara, olhando para o meu celular, para o meu iPhone, esperando a tela desbloquear, e a tela não desbloqueia, né? Porque ele não consegue reconhecer a tua face. A gente tem procurado, Marcos, colocar algumas alternativas para que o onboarding seja finalizado dentro do celular do próprio cliente. E para aqueles clientes, obviamente, que desejarem, né, e se sentirem confortáveis, ele puxa a máscara e a gente, com o tablet, tira a foto ali para fazer o reconhecimento facial, para manter a segurança do sistema, né? Lembrando que o nosso banco de faces hoje, ele majoritariamente ele é um dos principais e maiores filtros de fraude que a gente tem espalhados aí pelo Brasil todo. A nossa venda online, que hoje representa algo como 30%, 35% da venda total de cartões, ela já tem dentro da esteira dentro da esteira de aquisição, ela tem o reconhecimento facial já. Então, você consegue derivar a venda do cartão que está sendo feita ali naquele momento para o device do próprio cliente, para que ele clique ali, bata a foto dele e você consiga rodar ali a esteira de fraude, inclusive quando ele estiver em casa. Não necessariamente ele precisa fazer isso na loja, porque se ele tiver que fazer na loja, ele vai ter que baixar a máscara, a gente mesmo tira a foto dele. Então, diferente do que a gente conhecia no passado, onde a gente tinha soluções definitivas para os problemas já conhecidos, agora a gente vai ter que arrumar soluções de toda e qualquer natureza para realmente readequar a essa estrutura, a esse novo modus operandi que a gente tem do cliente, inclusive, transitando na loja. Então, a gente não vai ter uma solução só, não. A gente deve ter várias. Obrigado. Góes, com que expectativa vocês estão trabalhando na retomada em termos de crescimento de inadimplência e, portanto, potencial aumento de negócios para vocês? Marcos, a gente vê uma situação bastante crítica, né? Não é novidade para ninguém que, como o Mauad comentou, uma redução de salário, redução de carga horária, etc. E isso, obviamente, resvala em recuperação de crédito e inadimplência. Por incrível que pareça, o mês de abril, nós batemos recorde na Acordo Certo. Fizemos mais de 320 mil acordos para uma única varejista, uma das grandes varejistas do Brasil. Trouxemos algo em torno de 11 milhões de reais. Ou seja, o comportamento do consumidor ainda não derivou para maior inadimplência. Esses são os números que nós temos sentido. Obviamente que as derivadas dessa crise vão sim resvalar em inadimplência, e o que a gente está pensando e já atuando hoje, ao passo de tentar entender o que está por vir daqui a 3, 6 meses. Começar a fazer com que o nosso ecossistema se fale cada vez mais para que no nosso caso a gente chama de parceiros, mas os credores, né, os donos das dívidas, comecem a, dentro desse ecossistema, se ajudar. Por quê? Vamos dar alguns exemplos aqui. Eu posso que uma varejista, por exemplo, a Renner, pode dar um voucher se o cara pagar a dívida. O Carrefour pode dar um desconto X para aquele cara que honrar a dívida. Então, a gente tem, hoje, plantado algumas ideias aqui para tentar antecipar essa crescente na inadimplência. Óbvio que isso são aspectos operacionais, mas temos também muitos, aliás, nós somos uma empresa data-driven, ou seja, focada em dados. Então, a gente tem melhorado muito os nossos modelos preditivos para entender comportamento. Por quê? Porque a gente, algumas variáveis de modelos preditivos que usam machine learning, por exemplo, levam em conta, por exemplo, quantas vezes aquele cara clicou num link de SMS que eu mandei para ele. Então, esse modelo, essa melhora no modelo de predição
também é muito importante. Por quê? Porque o comportamento dos consumidores certamente vai mudar. O cara hoje que está sendo demitido, por exemplo, daqui a 1 mês, daqui a 2 meses, não vai ter dinheiro para pagar a conta. Talvez se ele não tenha dinheiro para pagar em 2 vezes, mas talvez ele tenha dinheiro para pagar em 10 vezes. Porque, como eu disse na minha apresentação, a maioria dos devedores não são devedores costumazes. É o famoso picareta, vamos falar a verdade. É uma pessoa que está passando por um momento difícil. Então, se o cara não consegue pagar em 3, por que não? E cabe a nós, dar acordo certo, junto com os nossos parceiros, os credores, tentar melhorar essa esteira de pagamento, levar melhores formas. Um dado curioso, fizemos uma pesquisa recentemente com milhares de consumidores e os consumidores que vão pagar os seus acordos costumam ir nas casas lotéricas. Então, mais de 40% dos consumidores iam até a casa lotérica para pagar a dívida. Dada essa situação de pandemia que a gente tem, como a Acordo Certo pode ajudá-los a melhorar isso? Ou seja, não depender de ir na lotérica. Então, vamos trazer um meio de pagamento mais inteligente. É isso que a gente está fazendo agora e é esse caminho que nós estamos tomando. Obrigado, Góes. Lawrence, você, na sua apresentação inicial, estava destacando aquela questão da importância de criar a loja com experiência, com aroma, com entretenimento, com envolvimento. E agora, aparentemente, ao menos por um período de tempo, o consumidor que vai emergir, descer depois do coronavírus, ele vai estar cauteloso com relação a espaços aonde ele tem que ficar mais tempo convivendo com outros clientes. Como é que vocês estão incorporando isto no planejamento de vocês na retomada? Acho que o microfone está fechado. Bem, eu acho que primeiro, na retomada, eu acho que, em primeiro lugar, é muita segurança, né? Processos em loja que mudaram, acho que uma infinidade de processos, todos voltados para a segurança, tanto dos colaboradores quanto dos clientes, uma série de iniciativas voltadas para manutenção e limpeza e todos os processos, então, de cuidado. Nós acreditamos, Marcos, que, obviamente, agora o nível de certeza é muito alto, mas eu acho que a nosso modelo de negócio que nós acreditamos é o omnichannel, ou seja, é a combinação do canal online com o canal físico. Nós acreditamos que eles são complementares, nós acreditamos que a combinação dos dois é 1 mais 1, dá mais do que 2. O tanto que já temos dados que os clientes omnichannel, eles têm um ticket maior e uma frequência maior de compras também. Então, nós já estávamos, né, acelerando o nosso canal online, já estávamos adicionando também funcionalidades e tecnologias como o Pague Digital dentro da loja, equipamentos móveis, o checkout móvel também dentro da loja, ou seja, trazer funcionalidades, facilidades para esse cliente dentro da loja e dar todas as opções. Esse cliente ele pode escolher na loja, a loja pode virar um showroom, ele pode receber em casa, pode receber comprar em casa, retirar na loja. Ou seja, nós não acreditamos que esse modelo do omnichannel ele vai ser afetado. Acho que ele vai ser fortalecido, né? Eu acho que a gente continua, né, desenvolvendo funcionalidades. Eu acho que a questão do nível de serviço, a gente está tendo um crescimento enorme do canal online, que é importante não só a usabilidade, a amigabilidade desse instrumento, mas também todas as funcionalidades que esse canal traz e a compatibilidade, ou seja, o nível de serviço também que esse canal traz, e isso a loja é fundamental. Por exemplo, um exemplo disso é o Ship from Store, ou seja, usar a loja, a capilaridade de toda a rede de lojas para reduzir o tempo de entrega das compras no e-commerce. Então, a gente, obviamente, isso, a grande certeza, grande cuidado por enquanto, mas no médio e longo prazo, o modelo omnichannel, nós acreditamos
que ele continua, se fortalece e aprimora de forma bastante rápida. Mauad, esse ano, como comentei logo na abertura, era um ano que estava desenhando-se para o varejo, especialmente para o setor financeiro no varejo, um ano desafiador por todas as novidades que estariam sendo implementadas, entre elas o pagamento dinâmico, o pagamento móvel, tem diversos nomes. Como é que, primeiro, e o Banco Central assegurou de que essa agenda continuará caminhando dentro do que ele tinha previsto anteriormente. Com a perspectiva do PIX e outras coisas mais, como é que você imagina o impacto disto tudo no varejo daqui para frente? Nós vamos ter algo parecido com o que acontece na China ou vai demandar muito mais tempo no Brasil? Não, eu francamente acho que, independente, inclusive, da energia que o regulador vem colocando para impor esse nível de disrupção no mercado, que ele é super concentrado como o nosso, eu acho que a crise do Covid-19 ela veio realmente para ser o grande catalisador disso, né? Apesar da gente ter coincidido, né, disso tudo acontecer no mesmo ano, no ano em que o Banco Central falou que implementaria de maneira definitiva toda a agenda de pagamentos instantâneos para que isso desse mais competitividade para a cadeia de meios de pagamento como um todo, eu acho que, infelizmente, tudo vai acontecer antes até do que o regulador espera, muito por conta da forma como a relação com o consumidor se dará daqui para frente, né? Eu acho que todos vão passar por um amadurecimento forçado, um amadurecimento muito mais acelerado do que são a digitalização das relações, o que é a digitalização do customer service, qual que é a forma como o consumidor enxerga o teu produto. Eu acho que, de maneira definitiva, o mercado financeiro ele vai deixar de olhar o consumidor sob a perspectiva transacional, ou seja, o financiamento que eu estou promovendo para o meu consumidor aqui agora, para ele passar por essa crise, ele dá dinheiro ou não dá dinheiro? Essa é a perspectiva que os bancos, no final das contas, sempre analisaram, né? Agora, vão ter que olhar e falar assim, olha, como é que eu consigo oferecer a solução para o consumidor sobreviver, para eu capturar o lifetime value desse cliente, né? Como é que eu não destruo, como é que eu não enquadro, como é que eu não tiro esse cliente do meu ecossistema? Então, eu acho que as mudanças, Marcos, ela vai vir de todas as pontas. É o regulador realmente empurrando essa agenda para ela desonerar a cadeia de meios de pagamento, toda a parte de captura de transação via os adquirentes, que já está passando realmente por uma transformação gigantesca, vide a quantidade de novos players relevantes que a gente tem dentro dessa arena. O consumidor ele realmente vai ser outro completamente diferente do que o período pré-crise. Então, as grandes empresas que vão ser as empresas vencedoras desse processo todo, vão ser as que vão melhor observar sob diferentes perspectivas a forma como esse ecossistema está mudando, né? E aí sim, colocar o consumidor no centro das decisões e fazer com que as coisas andes conforme esse cara precisa ser apoiado. Quem não fizer isso, quem ficar forçando a barra para que você tenha a antiga dinâmica comercial, vão ser as primeiras empresas a morrer. Muito bom. O Góes, essa nova perspectiva do pagamento dinâmico, só para relembrar, no caso da China, dependendo da força, dependendo da fonte de informação, o pagamento dinâmico representa alguma coisa como em torno de 80% de todos os pagamentos que são realizados por lá e não operados por corporações financeiras tradicionais, mas operados por WeChat, Alipay e daí para frente. Isso pode mudar a estrutura do seu negócio aqui no Brasil se, por conta de uma predominância, né, de uso, principalmente pelas novas gerações, nós tivemos um crescimento muito grande da adoção dos meios de pagamento dinâmicos no Brasil? Marcos, sem dúvida. Hoje, majoritariamente, os pagamentos são feitos através de boletos,
ou seja, a forma mais simplória, digamos assim, de pagar uma conta. Como o Mauad citou, realmente essa disrupção no mercado não é só uma questão do Banco Central, é uma questão de posicionamento de uma série de empresas. A Acordo Certo, apesar de não ser uma empresa de meio de pagamento, pode usufruir muito bem de tudo o que está por vir. Porque, você veja, a pessoa, com o advento dessa nova regulação, as pessoas poderão, eventualmente, fazer um pagamento pelo WhatsApp. Então, hoje, você tem uma distribuição de ferramentas aí na mão de tantos consumidores, que isso vai facilitar demais. Ao passo que o cara tem que baixar um boleto ou pegar a linha digitável, ele pode pagar no próprio WhatsApp ou qualquer ferramenta de mensagem instantânea. A gente está vendo na Acordo Certo, inclusive, o advento de vários parceiros, dos quais alguns a gente está conversando, justo para isso. Se o cara já tem um aplicativo X, Y, Z que permite ele fazer o pagamento, por que não estarmos ali também para dar mais uma opção? Como o Lawrence comentou, né, o Omnichannel. O Omnichannel perpassa por tudo, não só pela cadeia de consumo, mas também pela cadeia de pagamento. Ou seja, você tem que pensar em quais pontos nós podemos estar presentes para facilitar a vida do cara. Essa é a grande questão. Então, o advento dessa nova regulação dos meios de pagamento vai impactar, sim, mas aqui na Acordo Certo a gente acredita que vai ser um impacto bastante benéfico. Por quê? Porque você vai dar um leque muito mais amplo para os consumidores pagarem suas dívidas. Hoje, só para você ter uma ideia, nós temos no Brasil mais de 60 milhões de CPFs, né, de pessoas negativadas. Ou seja, a gente tem um problema social até. Então, quanto mais facilidade você levar para esse consumidor para fazer o pagamento, para refazer eventualmente um acordo que ele fez e não conseguiu cumprir, como o Mauad falou, não tem essa de cobrança. O cara continua sendo o meu cliente. Então, você não pode, como no passado, que a gente brinca, da cobrança a qualquer custo. O cara paga a dívida, mas não quer ver mais a marca pintada de ouro. Não. Leva facilidade para o cara, traz o cara para o lado, vê o consumidor está sendo acolhido. Esse é o passo importante. E os meios de pagamento vai fazer isso. Você não consegue pagar por boleto? Paga aqui pelo aplicativo X, paga aqui pelo aplicativo Z, faz uma transferência direta para mim pelo aplicativo D e assim sucessivamente. Essa é a beleza da tecnologia e essa é a beleza dessa nova regulação. Obrigado, Góes. Eu queria agora voltar ao Lawrence no tema as atividades financeiras do varejo. Está aí o Banco Carrefour, a Riachuelo está partindo para o seu banco também. Você visualiza, na realidade, Renner, uma evolução na mesma direção num futuro próximo, Lawrence? Bem, Marcos, a gente constituiu a nossa instituição financeira, né, em 2017. Acho que a gente tem um roadmap aí bem robusto, né, no meio. Acho que a gente também vinha, né, assistindo e convivendo com uma mudança regulatória revolucionária. Eu acho que o PIX, né, o pagamento instantâneo, daqui a pouco vem também pela frente o Open Banking também, e o ambiente competitivo também mudando de forma drástica, né, com a proliferação de fintechs, novos negócios, o próprio regulador também sendo um motivador e um facilitador, né, desse ambiente competitivo e desses novos entrantes também, e também uma mudança do consumidor. Eu acho que uma mudança do comportamento do consumidor, um consumidor que se relaciona de forma diferente com as marcas, um consumidor que quer ser reconhecido e quer ser tratado como único
né, que quer um tratamento personalizado e quer respostas imediatas e muita transparência, né? Então, nesse momento, a gente vinha desenvolvendo, está desenvolvendo, né? Acho que a gente teve uma parada nos primeiros 30 dias pós-Covid, de um roadmap aí estratégico e de implementação dessa transformação digital da Realize, em que a gente vem desenvolvendo, né, a criação de uma conta digital, uma wallet também, mas vê e enxerga, entende, né, uma plataforma de uma conta digital apenas como isso, como uma plataforma básica, como um chassi, e que a gente vai colocar aí os diferenciais vão ser muito atrelados ao nosso posicionamento, vão ser muito voltados para o nosso posicionamento de mercado nesse momento. Então, acho que num primeiro momento, dado a base de clientes que a gente tem, dado a marca Renner e o significado da marca, né? Acho que uma marca não basta ser conhecida, uma marca precisa ter significado, né? Acho que nós sempre lutamos e brigamos, né, por isso há muito tempo, né, na construção, né, da marca Renner, de criar esse vínculo, esse significado, e um significado de complexidade que a gente tem com os nossos clientes. Então, eu acho que dentro desse roadmap estratégico, com essa plataforma atual, nós não vemos, no primeiro momento, a necessidade de criar um banco. Acho que a gente caminha para isso, mas ele, para essa demanda, para essa entrega que a gente quer fazer logo, eu acho que basta já estar ok com uma CFI ou com a estrutura atual. Agora, médio e longo prazo, eu diria que a direção, sim, vamos para essa direção, mas primeiro, acho que a gente tem que entregar aí uma solução muito cúmplice, uma solução muito fluida, né, que a gente está preparando, e espero que em breve a gente entregue isso aos nossos clientes. Ótimo. Mauad, com você, hoje em dia tem uma discussão muito grande, muito intensa, de que o dinheiro não está chegando, especialmente para as pequenas e médias empresas. E vocês, no Carrefour, seguramente têm uma quantidade de fornecedores muito grande que tem o privilégio de ter um varejista como vocês que continua comprando. Mas eles fornecem outros que não só vocês. E se discute nesse instante a perspectiva do BNDES usar o varejo para repassar recursos para os fornecedores de produtos e serviços para o varejo. Como é que você vê isso como oportunidade e necessidade nesse momento, Mauad? Eu acho, Marcos, que, dado o tamanho do nosso ecossistema, a gente deveria ter sido considerado desde o início, né? Eu entendo que o Ministério da Fazenda, junto com a Caixa Econômica Federal, eu fico imaginando a quantidade de coisas que não tem na agenda dessa turma agora, mas na hora que a gente pensa na forma como a gente toca toda a cadeia produtiva do que sai de um determinado fornecedor para chegar até o consumidor final, né? A gente está falando ali de que a gente pode ser um veículo para fazer o dinheiro chegar até fornecedores, a gente está falando que a gente pode ser um veículo para chegar até os nossos lojistas, lembrando que o Grupo Carrefour no Brasil aqui tem aproximadamente 2.000 lojistas das nossas galerias ou dos shoppings que são administrados por nós, que são pequenas empresas que estão sofrendo horrores, que a gente tem procurado trazer soluções de crédito junto até com outras fintechs para ver se a gente consegue dar uma solução para esse cara conseguir sustentar e passar por esse período tão duro. A gente tem os pequenos comerciantes que compram os insumos do seu negócio dentro do atacadão, e são pequenos comerciantes alimentar, né, que também tiveram seus negócios fortemente impactados. Imagina um pequeno restaurante que vivia de almoços corporativos, né? Esse cara foi, né, varrido pela atividade econômica, né? Então, a gente, pela nossa característica, a gente poderia estar sendo realmente o veículo para fazer com que esse dinheiro
chegasse a pequenos fornecedores, pequenos produtores, a pequenas cadeias logísticas, a intermediários, né, esses pequenos varejistas que compram do atacadão, aos nossos lojistas. Então, a gente realmente tem um espectro de stakeholders que foram fortemente ou frontalmente impactados pela crise, e a gente poderia estar sendo realmente esse canal para o dinheiro chegar e para que esses negócios consigam se sustentar ou serem um pouco mais resilientes à crise. Mas, enfim, não foi o caso ainda. A gente tem tido algumas conversas com algumas pessoas para tentar viabilizar e fazer com que o varejo passe a desempenhar esse papel, em especial o varejo alimentar, que se preparou para realmente lidar um pouco mais com essa crise, com um pouco mais de calma do que outros setores, dado que a gente não teve que fechar as nossas lojas. Lawrence. Marcos. Oi. Não, desculpa te interromper e quebrar aqui o protocolo, mas essa pergunta, eu acho que foi muito importante, essa pergunta ao Mauad. Eu acho que esse é um tema crítico. Eu acho que as grandes empresas, elas podem, empresas, obviamente, que têm cadeias ou cadeia de suprimento, cadeia logística, enfim, mas elas podem ser empresas, trabalharem como empresas âncora, junto ao BNDES, receber esses recursos e repassar a sua cadeia. Nós fizemos em 2016, fomos pioneiros no BNDES para repassar um programa que era voltado para CAPEX, para investimento na nossa cadeia de fornecedores têxteis, né? Funcionou muito bem, ou seja, o risco de crédito junto ao BNDES é Renner, ou seja, a gente toma esse dinheiro, fica responsável pela comprovação, o risco de crédito para o BNDES é Renner. Então, acho que essa conversa ela está ocorrendo, acho que não houve ainda o fechamento disso, mas eu acho que é uma grande saída para a gente acelerar. Eu acho que é crítico nos pequenos negócios, como o Carlos falou, nos pequenos negócios, nos médios negócios, na cadeia têxtil também. A cadeia têxtil emprega muita gente, não só fornecedores, mas as suas oficinas, os terceirizados, e a empresa âncora ela tem um papel bem importante e pragmático. Acho que a gente precisa de pragmatismo e objetividade num momento como esse. Olha, muito bom que você tenha tomado a iniciativa, porque eu ia te perguntar exatamente isso. Qual é a tua visão? Porque, no caso do Carrefour, os fornecedores deles até tem um varejista que está comprando e que está mantendo um ritmo de negócio. No caso de vocês, a situação é diferente, porque vocês ainda não estão, né, como produtos essenciais e, portanto, tem um número grande de lojas fechadas. E, de fato, né, esse conceito do repasse direto do BNDES para as chamadas empresas âncora, as redes franqueadoras, as grandes estruturas de varejo, pode agilizar, fazer chegar este recurso na mão de quem está desesperadamente precisando deste recurso e tem tido dificuldade em obtê-lo. Góes, você, evidentemente, trabalha muito com o cadastro negativo. Mas este ano também, né, nós tivemos no início do ano o cadastro positivo chegando como uma nova realidade do mercado. Como é que você vê que o cadastro positivo, depois desse período da pandemia, pode contribuir na eventual retomada, acelerando o processo de concessão de crédito e, em alguns casos, evitando que os clientes fiquem inadimplentes? Bom, o que a gente vê de maneira bastante positiva, né? Sem trocadilhos, mas o cadastro positivo. Porque até hoje o mercado se comportou muito de uma forma uníssona, né? Independente do consumidor ser mal pagador ou bom pagador, as taxas de juros são meio que uníssonas. Com o advento do cadastro positivo, você vai separar ali o joio do trigo, ou seja, quem tem um comportamento de fato bom e a longo prazo, né, que chancele condições melhores para aquele consumidor em termos de crédito e produtos financeiros.
Aqui na Curto Certo, o que a gente tem tentado verificar? O comportamento do consumidor no pagamento das dívidas. Ao passo que a gente consegue fazer um tipo cadastro positivo para entender qual que é o comportamento daquele consumidor diante de uma dívida. É um consumidor que faz o acordo e honra ele até o final? Não, é um consumidor que vem, faz um acordo e quebra aquele acordo. Então, a gente consegue também colocar essas variáveis, como eu falei no início da nossa conversa. Nós somos uma empresa data-driven, então todas essas variáveis a gente está analisando. Então, hoje, o cadastro positivo, obviamente, isso cabe aos grandes birôs aí do mercado, gerenciar esses dados, mas todas as empresas podem se beneficiarão bastante disso. E os próprios consumidores, a gente pode falar um pouquinho aqui de educação financeira. Nos Estados Unidos, sabidamente, você tem aquelas empresas de credit repair, ou seja, faz com que as pessoas entendam qual o impacto do comportamento delas no pagamento de dívidas. Então, as pessoas lá já têm uma empresa que faz o credit repair, ou seja, a reparação do crédito para fazer com que a pontuação do cadastro positivo seja elevada. Ao passo que aqui a gente ainda não tem isso, mas várias dinâmicas de educação financeira que a gente vê no mercado, inclusive canais no YouTube, ensinando as pessoas a entenderem a importância de pagar uma conta de luz em dia, uma conta de água em dia, que isso vai formando a sua pontuação no cadastro positivo. Ao passo que, se a pessoa tem um cadastro positivo com a pontuação elevada, ela consegue um cartão nas lojas Renner com uma taxa boa ou sem nenhum impeditivo, assim como no Banco Carrefour, quando vai fazer lá o cartão, tem lá um cadastro positivo, tem uma pontuação boa, isso obviamente está sendo levado em consideração. Isso também é uma das derivadas que acaba vindo para nós também. A gente consegue separar aqui também os maus pagadores dos bons pagadores, obviamente. Ô Marcos, se você me permitir, como você tinha me perguntado lá como é que alguns processos iam se amadurecer, esse mesmo do cadastro positivo é o que também é um ferramental que vai amadurecer debaixo de porrada na crise. Todo mundo tem acompanhado aí a PL que vai postergar a negativação do cliente, já se falaram em 45 dias, já se falaram em 90 dias. Então, o fato da gente não conseguir usar as informações de birô negativo para aprovar crédito para o consumidor, porque ela vai perder a aderência à probabilidade de default de cada um dos consumidores, né, vai fazer com que as companhias que estavam muito bem ancoradas em todo o cadastro negativo, que foi muito bem desenvolvido no Brasil ao longo dos últimos anos, agora vai ter que começar a usar variáveis ligadas ao cadastro positivo para conseguir modelar a sua estratégia de aquisição, ou senão vai parar de vender, né? Então, esse também vai ser mais um processo que vai forçar a evolução do mercado de crédito no Brasil, na minha opinião, pelos motivos errados, mas vai acabar forçando a evolução do mercado de crédito no Brasil. Muito bom. Lawrence, nós tínhamos comentado lá no início, né, de que esse era um ano fadado a ser marcante na gestão financeira. Em primeiro lugar, porque, né, nós estamos com uma taxa real de juros próxima a zero. Um nível de inflação baixíssimo. Vamos momentaneamente desconsiderar, se é que é possível, se alguém consegue, o efeito pandemia. Mas o que você imagina isto, passado esse período mais dramático da pandemia, vai alterar estruturalmente a gestão de negócios financeiros no varejo? As decisões de investimento, de estoque, de real estate, o que mais você imagina pode ser afetado por um cenário onde a taxa real de juros tende a zero ou muito baixa e a inflação também muito baixa? Acho que, bem, ainda há um alto nível de incerteza num momento como esse para fazer projeções, né? Acho que ainda continuamos no Brasil um varejo altamente fragmentado,
ou seja, uma grande parte ainda do mercado ele é informal, né? Estima-se que 40% do varejo de moda ele é informal no Brasil. Os top 5 no Brasil hoje, os grandes players, têm em torno de 15% de share. Se pegar outros segmentos, né, do varejo, eletroeletrônicos, supermercados, drugstores, né, farmácias, tem um número bem superior a esse. Então, a gente continua acreditando ainda na expansão orgânica, na expansão física, não há dúvida. O Brasil ainda tem muito a desenvolver, né? Mas, claro, alavancado com um canal de e-commerce que vai ser diferente, alavancado com essa experiência omnichannel, não há dúvida disso. Agora, importante, né, Marcos? Importante a gente retomar a agenda de reformas. Eu acho que é muito importante retomar essa agenda de reformas, muito importante também no momento como esse, a gente não ter uma deterioração fiscal além do que é necessário para resolver essas questões que a crise de saúde trouxe, não há dúvida disso, né? Agora, do ponto de vista de produtividade, o que pode mudar? Eu acho que sim, eu acho que as cadeias, né, produtivas, uma aproximação das cadeias produtivas, nós mesmos, esse tema que falávamos antes, nós sempre tivemos um grande interesse, uma grande força na cadeia local. A cadeia local ela é extremamente importante para as empresas de moda, porque ela dá velocidade no desenvolvimento das coleções. A moda ela pode morrer rápido, você pode errar uma coleção, uma nova tendência que chega no mercado. Então, é muito importante operar, deixar o open to buy para comprar muito próximo do início da estação ou dentro da estação. Para fazer isso, tem que ter cadeia local, tem que ter fornecimento local. Então, eu acho que isso também é uma tendência das cadeias, né, de suprimentos serem próximas. Eu acho também a questão da produtividade. Eu acho que esse ambiente de home office está sendo bastante produtivo. A gente está tocando muita coisa, tomando muita decisão com o home office. Então, tanto o espaço físico que era necessário, quanto também uma série de viagens. Eu acho que são coisas muito importantes que vai mudar, e eu acho que até a própria estilo de tomada de decisão. Eu acho que um estilo menos burocrático, um estilo menos lento, no sentido de esperar dados e análise de dados, né? E um estilo mais ágil de tomar decisão, de muito experimento, né? Vamos experimentar, testar e implementar. Mas o importante é fazer, tomar as decisões e fazer, e nada melhor do que ter os dados, né, vindo do cliente, de uma experiência do cliente, do que dados teóricos ou históricos, né? Então, eu acho que essas são a minha expectativa aí para o pós-Covid nos negócios. O Góes, tem uma pergunta aqui do Fábio Lima, da Lenovo. Como a LGPD, com a LGPD, quais são as ações que são hoje realizadas com base em dados de clientes e que não mais poderão ser realizadas de acordo com o que preceitua a lei? Uma excelente pergunta do Fábio. O mercado, tradicionalmente, mercado de recuperação de crédito, digamos assim, tradicionalmente trafega muito dado. Normalmente esse dado, né, ele inclui o quê? Dados sensíveis, CPF, o nome, entre outras informações. Ao passo que a LGPD vem abarcar a segurança desse dado. Primeiro de tudo, você tem que ter o de acordo, ou seja, o que nós chamamos de opt-in. O consumidor tem que aceitar os termos de utilização da nossa plataforma, por exemplo. E uma série de derivadas a partir dessa aceitação dos termos de uso. Nós, como uma empresa estritamente voltada ao dado, nosso CTO, o André Monteiro, nosso CEO, o Dilson Sá, sempre preconizaram a estruturação, esse arcabouço tecnológico, fazendo com que o dado tivesse rastreabilidade e, consequentemente, o opt-in dos nossos consumidores.
E isso é um dado hoje bastante interessante, porque a gente tem percebido que grandes empresas, e aqui eu faço um elogio ao Mauad, porque a segurança da informação do Banco Carrefour é esplendorosa. Passamos por uma avaliação de segurança da informação do Banco Carrefour recentemente, e um dos pontos citados foi esse, e verificados, para entender o caminho do dado, para entender desde a concepção do cadastro até o uso para acionar aquele consumidor, como o acordo certo faz esse rito. Então, as grandes empresas, Renner também, com um processo de segurança da informação bastante arraigado para entender isso. Ao passo que, como hoje as empresas vão fazer para lidar com o LGPD? Nós, como uma empresa 100% digital, temos maior facilidade em fazer com que esse dado seja permitido o uso desse dado pelo consumidor ou não. Agora, quem não conseguir dar a rastreabilidade do uso desse dado vai estar realmente em maus lençóis. Por quê? Porque ao passo que você não tem o opt-in do consumidor ou não consegue rastrear para dizer da onde veio aquele dado, a LGPD já vai ser bastante incisiva nisso. Eu vi recentemente uma palestra de uma grande banca de advogados aqui de São Paulo falando sobre isso. Óbvio que a lei não vai entrar, e tivemos inclusive a postergação, né, da lei. A lei não vai entrar já dando uma multa de 50 milhões, como preconiza a lei, mas a observação da autarquia regulatória vai ser muito forte para entender o comportamento das grandes marcas, das grandes varejistas, dos bancos e de toda essa cadeia do uso de dados. Se eu não estou enganado, a data da lei ficou mantida, a sanção, o início das sanções é que ficou postergado. Eu posso estar enganado, mas eu acho que essa que é a constatação. Bom, nós estamos nos aproximando do final e, obviamente, ficaríamos aqui muito mais tempo conversando. Mas eu queria fazer uma rodada agora, no final. Vocês começaram falando da experiência de vocês, da função e da atividade de vocês no momento, mas eu queria que vocês compartilhassem com todos que estão nos acompanhando agora, para cada um de vocês, Góes, Mauad, Lawrence, qual é a experiência pessoal deste período que está sendo marcante para vocês e que vocês vão levar para a vida? Eu acho que todos nós, de uma forma ou de outra, estamos sendo muito tocados com a velocidade, a amplitude, a dimensão das transformações que estão acontecendo. Cada um, de um jeito, tem aprendido, tem reagido. Mas, para cada um de vocês, o que este período deixou de lição que vai ficar incorporado na sua vida? Começando com você, Góes. Tarefa difícil, hein? Rodada final. Bom, eu brinco que eu sou um inveterado defensor da corrente do bem. Eu gosto de gente, eu gosto de estar com pessoas. Eu acho que a pandemia trouxe uma situação na qual eu tenho bastante dificuldade de me adaptar, ou seja, não estar com as pessoas, não ter essa relação próxima. Então, eu acho que o que trouxe de maior impacto é valorar ainda mais as relações humanas. Eu sempre tive isso, é intrínseco à minha pessoa, gostar de gente. Então, o impacto é, caramba, de fato isso é muito importante e, cerceado disso, eu tenho sentido, dia após dia, o impacto disso. Muito bem. Lawrence, quer compartilhar o seu aprendizado pessoal? Eu acho que o que mais me marcou e vai levar foi o poder de escutar todos, né? O poder da escuta aqui. Eu acho que esse ambiente virtual, ele faz com que a gente tenha reuniões com muitas pessoas, né? Talvez com pessoas que não teria, é fácil botar todos os times numa call, numa video call.
Eu acho que essa questão de escutar, né, e ver o poder de um grande grupo, né, todos opinando e dando opiniões e para chegar em problemas, em soluções, eu acho isso foi fantástico. E também, pessoalmente, eu acho que eu também poder compartilhar e trabalhar junto com os meus filhos me verem trabalhando, isso foi muito bacana também. Eu acho que foi um momento de aproximação e de conexão muito forte também, que vai ser inesquecível. Obrigado. Mauad, e para você? Bom, para mim, eu acho que para todos, né, essa crise ela tem trazido realmente uma grande lição de humildade, né? A gente vê que os elementos que podem nos levar à ruína, eles estão todos presentes, eles só não podem estar combinados de maneira errada, né? Então, acho que isso precisa fazer com que a gente repense as nossas relações, a gente repense a forma como a gente observa a nossa família, a gente repense a forma como a gente consome, todo mundo com os carros aí, por mais caros que sejam, estão todos parados na garagem, todo mundo foi cerceado de se utilizar daquilo que tem de mais valoroso sob a perspectiva material, porque está todo mundo dentro de casa. Tenho certeza que muita gente vai refletir se vai voltar a gastar, às vezes, centenas de reais num único jantar, ou, às vezes, milhares de reais para assistir um show. Acho que a vida ela passa a ser ressignificada, né? E eu acho que essa é uma oportunidade única para a gente dar um passo atrás e relembrar o maior poder do ser humano, que é o de viver em sociedade. Como é que eu tenho que trabalhar com mais intensidade para fazer com que o meu cliente passe melhor por isso, para saber que o meu cliente tenha uma comida de qualidade em sua mesa, para saber que eu vou ter condições de preservar o emprego de mais uma pessoa e vai ser menos uma família impactada pela crise. Então, a gente tem que, sim, discutir o resultado das companhias, mas a gente não pode perder a perspectiva de que nós estamos aqui em negócios muitas vezes seculares, né? Por que a gente toma as decisões sempre de maneira muito curto-prazista? Isso não existe, né? Então, isso tem que ser realmente um momento para que todos nós reflitamos, para que as nossas companhias perdurem no tempo, para que os empregos perdurem, para que as relações voltem a ser tão humanizadas, principalmente num país como o nosso, em que a gente vai, infelizmente, relembrar o Brasil da vida real, o Brasil da desigualdade, o Brasil da pobreza e o Brasil da violência, que, infelizmente, vai ser, talvez, num primeiro momento, o principal efeito que isso tudo vai causar na nossa sociedade. Mas, enfim, acho que um pouco de humildade para todos ajuda. Acho que esse é um aspecto muito interessante, porque vejam que as respostas de vocês três tocaram em temas que dizem respeito à humanidade, solidariedade e uma outra visão da vida. Então, que esta crise, né, na dimensão que se instaurou e que no Brasil nós conseguimos piorar um pouquinho mais, está fazendo emergir uma outra atitude, sem dúvida, em relação à própria vida. Eu acho que todos nós, de uma forma ou de outra, vamos sair em alguma dimensão transformados deste processo. E os nossos negócios adaptados à nova realidade. Queria agradecer muito a vocês e devolvo a bola agora para o Johnny. Obrigado, Marcos. Fiquei quietinho aqui, só aprendendo. Eu sou leigo no setor, então preferi deixar quem conhece conduzir e aprender e dizer que eu aprendi muito. E tenho certeza que todos que nos assistiram aqui também, a gente teve mais de 100 empresários assistindo sem interrupção aí, participando, uma repercussão muito positiva. Então, agradecer mais uma vez cada um de vocês, Roberto, Carlos e Lawrence, por tomarem esse tempo aí para debater e esclarecer esses assuntos para nós que estávamos acompanhando. Então, agradecer ao Marcos também por conduzir brilhantemente, como sempre. Marcos, obrigado. E vocês, de novo, por estarem aqui conosco, e agradecer a você que nos acompanhou até agora. E lembrar que, na quarta-feira, nós levantamos outro assunto
muito interessante, que é a inteligência de dados, o uso da inteligência de dados na saúde, com o Luiz Ligori, da AWS, e o Romenin Scrivani, do Head de Dados do Grupo DASA. Então, outro tema muito interessante. Então, por último, agradecer vocês que estão aí nesse epicentro de novo. Sei que estão fazendo um trabalho espetacular, mas já deixar aqui meu boa sorte aí para esses próximos meses que a gente está enfrentando todo esse ambiente. Então, agradecer, Marcos, obrigado, uma boa noite a todos e boa noite a vocês que estão nos assistindo. Boa noite, gente. Obrigado.